Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje vamos conhecer uma tecnologia lançada para o espaço e que quer revolucionar as telecomunicações. O projeto é da Agência Espacial Europeia, mas a tecnologia é da Universidade de Aveiro. Na segunda parte do programa falamos de biomateriais. Uma investigadora da Universidade do Minho foi distinguida com um prémio europeu nesta área. Em causa está um material que aumenta a regeneração dos ossos. Mas para já, e pela primeira vez, a Agência Espacial Europeia vai levar para o espaço um semicondutor que promete revolucionar o mundo das telecomunicações via satélite. É meu convidado Nuno Borges Carvalho, do Instituto de Telecomunicações da Academia de Aveiro, a quem agradeço desde já a presença no Mentes que Brilham. Falamos, segundo percebi pelo CLI, de um circuito eletrónico com nitreto de gálio. Isto é um semicondutor com algumas particularidades. Eu pedi-lhe que me explicasse e também as potencialidades deste circuito. Ora, o nitreto de gálio, basicamente para enquadrar as pessoas, hoje em dia num satélite eu continuo a utilizar nos amplificadores de potência, portanto naqueles amplificadores que me transmitem o sinal para a Terra, se nós quisermos, continuo a utilizar válvulas, mesma tecnologia que eu utilizava nos anos 60, 70, só que chamam-se TWTAs, Traveling Wave Tube Amplifiers, mas são tubos, portanto continuam a ser válvulas. Por uma razão muito simples, porque a tecnologia de semicondutores que existia era baseada em silício ou em arseneto de cálio. O silício fora, digamos, da atmosfera, ou seja, em ambiente espacial, degrada-se rapidamente com a radiação cósmica. O arseneto de cálio, que era outra tecnologia alternativa, o nível de potência, digamos, os transistores, a capacidade de potência que eles têm, ou que eles podem lidar, era baixa. E, portanto, a indústria aeroespacial continuava a utilizar válvulas. Ora, o nitreto de cálio é uma tecnologia que foi desenvolvida tipicamente nos Estados Unidos inicialmente e no Japão, portanto a Europa também começou e infelizmente vai um bocadinho atrás, mas neste momento também já tem algumas foundries, portanto algumas entidades que desenvolvem nitreto de cálio, e o nitreto de cálio permitiu aqui com uma linguagem um bocadinho mais técnica, portanto, permite ter uma tensão de breakdown, é assim o nome, ou seja, basicamente permite-me lidar com sinais de amplitude mais elevada, ou seja, permite-me ter sinais com uma potência muito mais elevada, gerir sinais ou trabalhar com sinais com potência muito mais elevada. E, portanto, começou-se a pensar que poderiam ser, ou pode ser a solução para substituir as válvulas. Com que objetivo? Uma válvula é de um tamanho, deve ter uns 30 ou 40 centímetros. Se eu tiver um transistor nitreto de cálio, eu consigo fazer amplificadores muito pequeninos. Fazendo-os mais pequeninos, significa que os satélites deixam de ser aqueles caixotes gigantes, passam a ser caixotes pequeninos. Tendo caixotes pequeninos, quer dizer que o lançador, portanto o foguetão que vai lançar o satélite, pode ser mais barato. Está-se a pensar, inclusive, em fazer coisas tipo fisga, portanto um foguetão muito pequenino que sobe, deita o satélite e volta a cair, portanto, e recupera-se o foguetão também. E, portanto, se esta tecnologia vier a ser, digamos, validar no espaço, significa que o peso dos satélites vai diminuir significativamente, até, digamos, o tamanho vai reduzir-se, e, portanto, há aqui quase um efeito de dominó, não é? Portanto, em que nós passamos a ter satélites mais baratos. Tendo satélites mais baratos, significa que eu posso ter serviços de telecomunicações via satélite também mais baratos. Já lá iremos. Deixe-me só fazer uma pergunta. Quando diz validar no espaço, quer dizer que vai ser testado em órbita? Sim, portanto, um dos projetos, nós na Universidade de Aveiro temos vários projetos relacionados com nitreto de cálio para ambiente espacial. Um dos projetos em que estivemos envolvidos consistia em fazer 4 circuitos, que eram osciladores de frequência, portanto 4 circuitos muito simples, que não vai ser validado, já lá está. Portanto, já foi lançado salvo erro, em setembro, outubro, e portanto já está no espaço e já estão a ser feitas medidas sobre esses circuitos. Eram circuitos de teste em que o objetivo é, durante um período de alguns anos, verificar se eles vivem ou morrem. Basicamente é isso que nós queremos saber. Ou se a potência, que nós estamos a medir é a potência, se a potência se vai degradando ao longo do tempo. Se degradar, significa que há um problema com a tecnologia. Se não se degradar, significa que é mais um passo na validação de que aquela tecnologia pode ser ambiente espacial. E também tentar perceber
são imunes, como dizia há pouco, à radiação cósmica. Exatamente. Portanto, não só à radiação cósmica, como também à variação de temperatura, não é? Portanto, um satélite é sujeito a uma variabilidade de temperatura muito grande de dia e de noite, e entretanto já começamos também com num outro grande projeto, é um projeto europeu, começamos o projeto agora o mês passado, também com empresas portuguesas e com empresas estrangeiras. Portanto, a tecnologia que nós estamos a utilizar vem da Ferdinand Braun Institute, portanto é um instituto alemão, digamos, o transistor vem de lá, nós depois fazemos os circuitos que é em Aveiro. E no outro projeto aí já vamos construir mesmo um amplificador de potência. Portanto, o objetivo já é mesmo substituir a válvula, já não é testar a tecnologia, é construir e se tudo correr bem, lançar um satélite pequenino que prove que aquela tecnologia é válida e, portanto, e que funciona em ambiente espacial. Eu cortei-lhe a palavra há pouco, quando falamos desta revolução ao nível das telecomunicações, falamos então, no fundo, de a resultar telefone, internet, no fundo, que acabam por ser mais baratos. Sim, falamos de telemóveis, portanto, ou de comunicações móveis, falamos de acesso à internet, falamos de distribuição de televisão, falamos de serviços de apoio a catástrofes. Hoje em dia isso é um tópico muito quente, digamos. Exato. Porque não só como temos estado a ver com estas situações que têm estado a ocorrer esta semana, mas há muita investigação mas já há investigação nesse sentido, exatamente. Não só do ponto de vista de perceber o que é que nós podíamos fazer numa catástrofe, mas também de quando houver uma catástrofe, as estações base, os telemóveis que eu tenho na Terra, provavelmente também vão ser afetadas e, portanto, eu deixo de ter telecomunicações. Portanto, a única solução seria olhar para um satélite que está lá fora e, portanto, como está lá fora, em princípio, é mais imune a esses problemas e, portanto, utilizar esses satélites para, digamos, auxiliar nas catástrofes. E há projetos, inclusive, que se está a pensar fazer satélites muito, muito pequeninos. Estamos a falar de coisas de 10 cm por 10 cm por 10 cm, portanto, cubos de 10 cm, que possam ser lançados rapidamente, em menos de 24 horas, e montar uma rede de telecomunicações para essas situações. Relativamente por exemplo, à comunicação móvel, eu há tempos vi o Presidente da Agência Espacial Europeia dizer que com o desenvolvimento não só da redução devido aos amplificadores, mas também com antenas mais eficientes, portanto, que é outra área também interessante de estudar nos satélites, nós poderíamos ter custos de comunicação por minuto, por exemplo, de chamadas de telefonia, muitíssimo mais baixas do que a Vodafone ou outra empresa pode fazer na Terra. Claro. E, portanto, obviamente que isto poderá ter uma revolução, porque implicaria toda a gente ter um custo quase irrisório das suas comunicações, quer de dados, quer de voz, não é? Falando ainda em inovação, e uma vez que temos ainda um bocadinho de tempo nesta primeira parte do nosso programa, e aproveito a sua presença para falarmos de uma outra investigação que, no fundo, também lhe é muito familiar. Foram pioneiros numa investigação sobre objetos elétricos que podem funcionar sem pilhas ou sem fios. O truque aqui, também pelo que li, é apenas um soalho que vai alimentando estes objetos. Podemos pensar numa filosofia tipo wireless? Sim, portanto, nessa parte de investigação que nós fazemos lá na Universidade de Aveiro, nós estamos a recriar completamente o que o Tesla já disse aqui há bastantes anos atrás. Ou seja, o que nós queremos fazer é transmitir energia sem fios. Portanto, transmitir energia como hoje transmite comunicações pelo rádio. Algumas das experiências que fizemos lá incluem, de facto, um telecomando de televisão, portanto, ou de outra coisa qualquer, não é? Portanto, um telecomando sem pilhas, porque a energia é retirada das ondas rádio que estão no ar. Também temos outro sistema em que o soalho alimenta o que está em cima dele. Por exemplo, eu olho para aqui para as câmaras de filmar que estão à minha volta, aquele cabo eu poderia o retirar dali, portanto, quer da alimentação, quer das comunicações, podia ser completamente transportável, sem E como é que a problema. Informação passa do soalho para o objeto? Na prática, o que nós estamos a fazer é colocar antenas no soalho, só que estão escondidas e espalhadas, portanto, e de preferência foram colocadas quando eu construí a casa, portanto ninguém as vê e eu posso lá embebê-las sem problemas nenhum. E esta tecnologia, esta filosofia pode ser aplicada, por exemplo, eu sei que ainda estão muito no início, digamos, condicionados a uma série de objetos, mas a mesma filosofia pode ser aplicada a qualquer tipo de objeto que necessite de energia? Sim, neste momento
obviamente que isto tem uma componente de investigação forte, portanto há uma quantidade de startups a aparecerem com ideias, mas neste momento está a ser aplicada, por exemplo, a autocarros elétricos. Ou seja, aí eu não quero tirar a bateria completamente, mas quero reduzir significativamente a bateria. Por exemplo, sempre que o autocarro para numa paragem de autocarro, o chão alimenta-me o autocarro, enquanto ele estiver lá parado. Quando ele andar, tem uma pequena bateria que lhe permite passar até a outra paragem de autocarro. Ora, isto mais uma vez, qual é a vantagem? Reduz peso, reduz consumo, se reduz consumo, reduz custo e, portanto, mais uma vez consigo reduzir muito os custos do transporte. Portanto, eu acredito que esta será, de facto, a parte da transmissão de energia sem fios em termos da eletrónica, digamos, será na próxima revolução em que nós vamos ter os nossos iPads sem preocupar que ele ficou sem bateria, ou o telemóvel. Portanto, aí sim vamos ter uma revolução muito interessante. Nuno Borges Carvalho, agradeço a presença e estas explicações no nosso programa, espero tê-lo cá mais vezes. Quanto a nós, conhecemos agora um outro tipo de projeto, um projeto sobre a redução, um estudo sobre a redução da população, nomeadamente nas zonas do interior. Um estudo que estima que o interior perca 1/3 da população em 30 anos. A desertificação do interior do país deixou há muito de ser uma novidade para se tornar uma realidade, mas o cenário que se avizinha é, no mínimo, perturbador. Não há pessoas em idade reprodutiva e, portanto, o que acontece, também há muitas pessoas idosas, o que acontece é que há um número de óbitos muito maior do que o número de nascimentos e isso irá continuar e irá agravar-se. E, portanto, se não entrar, não é por efeito da imigração, se não entrar nem sair ninguém, daqui a uns 30 anos a população estará reduzida a 70%, 60%, 70% do que é hoje. Os números ganham ainda mais relevância se tivermos em conta a evolução desta tendência a mais longo prazo. Dentro de 90 anos, por exemplo, o interior terá menos 75% da população. As conclusões são de um estudo coordenado pela Universidade de Aveiro, que envolveu outras faculdades do país e que alerta para as consequências práticas deste esvaziamento. Vai haver uma enorme quantidade de aldeias que vão ficar desertas. Há 2, 3 pessoas idosas, quando elas morrerem, acabou. E, portanto, vamos ter uma paisagem degradada, ainda mais degradada, vamos ter incêndios, vamos ter o património histórico também mal cuidado, vamos ter uma série de infraestruturas que neste momento existem, estradas, saneamento, etc., que serão subutilizadas, a eletricidade, e portanto é preciso perguntar, será que queremos isso? É isso que o país quer? Abandonar 70% da sua área num país pequeno? A zona mais preocupante é a do Pinhal Interior Sul, que engloba os concelhos de Vila Real, Oleiros, Sertã e Proença Nova. Só uma atuação imediata poderá impedir o avanço deste fenómeno, mas a intervenção terá que ser feita em grande escala. Não é com uma politicazinha aqui ou uma ideia brilhante acolá que se resolve, é todo o interior que vai desde Vila Real ou desde Chaves até Almodóvar. Não é uma coisa, não é uma terrinha, é tudo. O que é feito para atrair pessoas para aí? Pessoas jovens e qualificadas. Primeiro, quando não se atrai uma pessoa jovem e qualificada, nem 2, atraem-se logo 100, porque significa que se criou uma empresa que é capaz de atrair essas pessoas. E como é que se atrai uma empresa dessas ou empresas desse género? Dando-lhe garantias, primeiro que vão ter lá pessoas, porque isto é um ciclo vicioso. As empresas dizem, não vou porque não tenho lá ninguém. Depois é necessário garantir a existência de serviços, creches, infantários, escolas, saúde, cultura, portanto, coisas do dia-a-dia. Este é o principal objetivo do estudo, alertar os decisores políticos que esta é uma realidade mais próxima do que se imagina e que o tempo de agir é o agora. Caso contrário, o futuro será com certeza mais vazio. Em estúdio, falamos agora de biomateriais. Uma investigadora da Universidade do Minho recebeu um prémio europeu nesta área. A minha convidada, Cláudia Botelho, nesta segunda parte do programa, a quem agradeço
uma vez mais a presença no Porto Canal, já cá esteve agora para falar de uma outra investigação deste prémio de uma forma mais específica. Falamos de um dos prémios que é um dos prémios considerados dos mais importantes na área dos biomateriais. Um material que pode ser aplicado ou que aumenta a regeneração do tecido ósseo. Em que medida e em que patologias, se há patologias específicas para a aplicação deste material? Este material foi durante o meu doutoramento, que foi desenvolvido e foi desenvolvido na altura na Universidade de Cambridge. E o que nós conseguimos verificar foi quando nós introduzimos este íon, que era o íon silício, na matriz deste material, havia um aumento da regeneração do tecido ósseo, ou seja, mais rápido. Em que tipo de patologias será? Todo tipo de patologias, quistos ósseos, portanto, há perda, por exemplo, no maxilar, perda do osso. Se for introduzido esse material, vai haver uma regeneração mais rápida, fratura, osteoporose, todo tipo de patologias que estejam relacionadas de alguma forma com a perda da mineralização do tecido ósseo. A introdução, a incorporação deste material poderá facilitar, de facto, a regeneração, melhorando assim a qualidade de vida do próprio paciente. Entretanto, logo a seguir a este material, na altura que eu voltei a Portugal, foi aplicado uma filosofia semelhante, outro material que foi patenteado também, com silício, que estará já disponível, em que há pacientes que neste momento já estão a beneficiar deste tipo de investigação. Por isso, mais que o prémio também, que é um bom reconhecimento do trabalho todo que tivemos como equipa, saber que de facto há pessoas que já estão a usá-lo na prática e que já há resultados? E já há resultados, verificou-se que há pessoas que é bem mais rápida a regeneração, cerca de 40% a 50% mais rápida a regeneração, o que é muito bom para nós. Estamos a fazer são coisas em pequena escala, mas esperemos um dia que as coisas estejam mais avançadas. Que particularidades é que têm, no fundo, estes materiais para os considerarmos inovadores? Eu percebi a incorporação deste íon sílico num material cerâmico. O que é que há aqui, digamos, de diferente? Para quem é da área, perceber também um pouco. Portanto, o osso é constituído normalmente por duas fases, uma fase orgânica e uma fase mineral. O que nós tentamos ter, na altura, é mimetizar a fase mineral, tanto que é a parte cerâmica, que são fosfatos de cálcio, porque nós muitas vezes falamos que é preciso beber leite porque tem muito cálcio, porque faz bem à mineralização do osso, e é um bocadinho isso, tanto só que além do cálcio e do fósforo, também tem outros íons, nomeadamente o silício, magnésio, flúor, entre outros, mas o silício também é chamado em pequenas quantidades, mas é fundamental. Aliás, foi feito um estudo muito engraçado em galinhas, na década de 70, onde se verificou que se retirar o silício da alimentação desses animais, tem deformações ósseas terríveis. E isso demonstrou que, de facto, uma pequena quantidade de silício faz uma diferença enorme no desenvolvimento do tecido ósseo daqueles animais. E isso acontece também nos humanos. E pronto, desde a década de 70 que se sabe, de facto, o efeito do silício, e não temos vindo a aprofundar o uso deste íon e a incorporar com uma grande vantagem que a fase mineral do osso não é só, de facto, fósforo e cálcio, mas sim com outro tipo de íons, e estamos cada vez mais a aproximar-nos da composição ideal do osso. E, ou seja, temos um verdadeiro substituto para o tecido ósseo. Eu ia-lhe perguntar, ia-lhe fazer uma pergunta, de certa forma, já me respondeu que uma das vantagens, ou o que lhe dá prazer ou orgulho, é ver que a investigação já está a ser posta em prática, independentemente dessa aplicação ou da aplicabilidade, digamos, da investigação, acaba por ser um reconhecimento do seu trabalho. É um reconhecimento pessoal. Sim. E também um reconhecimento a nível europeu daquilo que é feito em Portugal, inclusive nas universidades da região norte. Sim, eu acho que sim. Acho que eu costumo dizer que é só reconhecimento meu, porque acho que eu tive orientadores, doutoramentos, ainda hoje tenho orientadores, com quem discuti, com quem falei, com quem tive dúvidas e procurei. E lógico que também há uma parte, lógico, é o nosso trabalho, é o nosso esforço, mas foi um esforço de equipa que é muito bom ver reconhecido. Foi feito com a Universidade de Porto, também foi feito em colaboração com universidades estrangeiras, nomeadamente com a Universidade de Cambridge, mas foi feito na Universidade de Porto, e é muito bom ver que nós fazemos coisas boas e é reconhecido com os nossos pares a nível europeu. Isso é muito bom. E acho que, de facto, é bom saber que em Portugal se faz coisas boas. Era nesse sentido a minha questão. E é muito, é uma questão até curiosa. A Presidente da Assembleia da República escreveu uma carta, de facto, também a dar os parabéns por o reconhecimento
europeu da ciência que é feita em Portugal. Por isso é muito bom saber que, de facto, faz boa ciência em Portugal, de grande qualidade, com mais ou menos dificuldade, mas nós conseguimos, de facto, ser tão bons ou melhores que qualquer investigador estrangeiro. E às vezes em áreas, se me permite a opinião, que têm menos, talvez, divulgação. E o sentido também aqui da minha questão, porque sim, normalmente as investigações mais vocacionadas para a medicina acabam por ser um pouco mais divulgadas ou ter mais divulgação. A área dos biomateriais também já começa a ter bastante divulgação. Já começa a ter. Assim. Eu acho que o grande impacto que ainda existe muito na medicina, que está muito vocacionada, se for relacionado com o cancro, é muito... Claro. E também tem uma grande vantagem. Acontece, não é? A mortalidade é extremamente elevada. Há uma razão de ser. Só que, de facto, uma pessoa que tem um problema a nível ósseo tem uma qualidade de vida muito reduzida. Uma fratura são meses de recuperação, pessoas que perdem mandíbulas. Na parte da cirurgia estética, este tipo de materiais pode ser utilizado como enchimento do tecido ósseo. Há uma grande diversidade de aplicações que este tipo de biomateriais podem ser utilizados, que de facto a comunidade médica conhece. Claro. Aí já há uma grande... Eu falo muitas vezes da sociedade em geral. A sociedade em geral, se calhar, é um bocadinho mais difícil explicar o que é um biomaterial. Claro. Um biomaterial ou um cerâmico, perguntaram ao cerâmico, vamos pôr um cerâmico no nosso corpo e o que é que vai acontecer? O cerâmico, quer dizer, é cálcio, é fósforo, é o termo que se usa, é um cerâmico, mas não passa de cálcio e fósforo. E por isso deixa-me dizer, então vocês têm que comer leite, tem cálcio, exatamente porque os ossos basicamente é o cálcio. Mas acho que na sociedade civil é um bocadinho mais difícil de fazer passar o que é um biomaterial. Um material não passa de um substituto ósseo que vai permitir estimular as células e por vários mecanismos de sinalização que existem, e vai haver uma regeneração do tecido ósseo, mesmo o tipo de tecido que é feito, que é diferente. Agora, acho que é muito bom ver que estas coisas estão a ser reconhecidas e os avanços cada vez são maiores. E por falar em avanços, eu vou também aproveitar a sua presença para falar de uma outra investigação que também conhece bem, que me chamou a atenção enquanto fazia a minha pesquisa, de um penso mágico. É um projeto que visa criar um penso que pode prevenir infecções graves. Porquê é que é um penso mágico? Ele não propriamente prevenir, portanto, a ideia é que existe... A evolução. É a evolução, exatamente. O que acontece, hoje em dia está previsto que na Europa cerca de 8 milhões de pessoas sofrem de feridas crónicas. Uma pessoa com uma ferida crónica é uma pessoa que está constantemente com dores, tem uma limitação de vida muito, muito grande, e o que acontece é que tem que haver, acontecem infecções recorrentes. Com uma infecção recorrente, a ferida crónica torna-se ainda mais prolongada, dolorosa, e há uma quantidade de antibióticos que é administrada demasiado elevada. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia, isto é feito no grupo do professor Artur Cavaco Paulo, na Universidade de Minho, a nossa ideia é desenvolver, e já estamos a fazer, um penso que muda de cor quando a ferida fica infectada. O que é que isso dá ao clínico? Dá ao clínico que, em vez de esperar que haja uma infecção terrível, uma febre, a ferida ficar muito vermelha, de tal maneira em que vai ter que tomar uma quantidade brutal de antibióticos, que vai perder provavelmente parte da pele. Então, o que é que acontece? Não, o clínico começa a ver a alteração de cor do próprio penso, que nós conseguimos modelar através de usar vários substratos, enzimas, portanto, conseguimos modelar. E pode avançar com o tratamento imediato? Imediato, ou seja, pode haver a remoção completa logo do penso, a infecção é debelada logo no início que se detecta, em vez de termos que esperar se calhar 2, 3 semanas, então não é logo reduzido. Isto, a nível do paciente, o benefício é muito grande, mas também a parte económica é muito grande, porque os custos de tratamento, se eu pensar que pessoas que têm que se deslocar a centros de saúde, aos hospitais, trocar pensos, tudo, isso deixa de existir, porque a pessoa olha, vê, está a começar a mudar de cor, e sabe que tem que ir ao centro de saúde, ao hospital, e tem que trocar. Isso vai reduzir, esperamos nós, não é? Aumentar a qualidade de vida e reduzir também os custos inerentes a este tipo, na saúde, que também é importante. Claro. É o projeto que está agora a ser desenvolvido, é um projeto europeu, que foi financiado pela União Europeia e que já está a arrancar. Cláudia Botelho, vou ficar à espera de mais conclusões deste projeto. Agradeço a presença no Porto Canal e no Momentos que Brilham. Quanto a nós, termina por aqui o nosso programa. Já sabe, regressamos
Na próxima semana, com mais investigação à investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.